é a revitalização da cultura, organização, são acervo aos conhecimentos da juventude por aqueles que devem esse conhecimento, né? A cultura é uma coisa que a gente não pode deixar desaparecer. Eu tenho meus filhos, tenho meus netos, sempre incentivo, não deixe acabar, porque eu uso uma coisa que meu antepassado deixou para mim. Ele não deixou riqueza para mim, sim, mas ele deixou uma coisa que eu me orgulho. É a minha cultura, isso aí. E como um ser cultural, o índio ele deve, de certa forma, reconhecer que na sua cultura tem toda uma estrutura para ele aprender. Como, no entanto, ele antes não conhecia. Vive nessa terra, nasceu nessa terra, ele se abastece de tudo que ela oferece, mas não reconhece como tal. Então, o que fazemos nós com a educação indígena? Nós fazemos uma revitalização do que é mais necessário para a sobrevivência como um legítimo índio. Porque o índio não se faz, o índio vai nascer feito. Então é isso. O Conselho Estadual da Educação, à época presidido pelo professor Zé Lino Sobrinho, enviou às universidades públicas do Estado da Paraíba, Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande e Estadual da Paraíba. Nenhuma delas, no primeiro momento, decidiu por, vamos dizer assim, encarar o projeto, aceitar o projeto. A UFPB descartou, e a UFCG no primeiro momento. Depois, a época do Departamento de Sociologia e Antropologia, tomando ciência desse projeto, solicitou que fosse rediscutida a questão no âmbito do Centro de Humanidade. E, felizmente, a partir dessa rediscussão no âmbito daquele departamento, o CH tomou para si, com outras unidades, o desafio de apresentar o projeto. Felizmente, o projeto foi aprovado e nós estamos, fruto dessas iniciativas, boas iniciativas, hoje aqui. Então, nós da Universidade Federal de Campina Grande estamos com muita tranquilidade por propor esse pacto, ou assinar ou avalizar esse pacto, não é porque temos desenvolvido algumas ações na universidade, não com indígenas, não é, mas com camponeses, tá? Que tenta resgatar exatamente, né, uma educação que se reflita, ou que se adeque, ou que seja adequada, não é, às características e às necessidades dessas parcelas da população que foram tradicionalmente afastadas do ensino formal na universidade. O que nós estamos nos propondo a fazer, que na verdade é a implantação do curso de licenciatura indígena, voltado naturalmente para a formação de professores indígenas do Nordeste brasileiro. É inclusive um compromisso estatutário dessa universidade. No Estatuto da Universidade tem, no capítulo 2º do Estatuto da Universidade, dos princípios do seu inciso 9º, que a UFCG tem um compromisso em com a ampliação do ensino público gratuito, com padrão unidade de qualidade em todos os níveis. E é isso que nós, se Deus quiser, ofereceremos ao povo potiguar. Quando surgiu os debates, a demanda, o grito, né? Quando os indígenas começaram a se organizar
e que chegaram a descobrir que não era essa realmente a nossa verdadeira educação, que nós deveríamos continuar com essa, que nós fomos educados, né? Foi daí onde começou a surgir todos esses questionamentos também, né? Nós estamos questionando agora, onde esses questionamentos ele já vem sendo questionado há muito tempo. E daí nós demos um passo, né? Por conta dessa conquista, por conta dessa insistência. E por que não, por conta de vamos dizer assim, de sábios indígenas, né? Junto com estudiosos para chegar ao que chegou, ao que nós estamos também discutindo hoje, que eu creio que também vai atender os nossos anseios. A gente tem uma cultura própria, se a gente tem a nossa realidade, então a gente tem que trabalhar de fato. A universidade tem que levar a gente para isso, né? Trabalhar, vivenciar e usar o nosso material daquilo que a gente realmente tem. Nossa matéria-prima, os nossos alunos, conhecer melhor o nosso território, isso é importante, né? Então eu acho que o ensino, quando ele tem um currículo realmente voltado para o nosso conhecimento, voltado mais para a nossa região, com certeza seria bem melhor, seria bem mais rico. Na verdade, nós estávamos precisando disso, né? Porque por mais que nós temos a prática de fato, mas o que falta também é um pouco a teoria, porque isso tem que juntar a teoria branca que eu diria, né? Dentro do conhecimento indígena, mas também junto com essa prática que nós já temos e usamos no dia a dia. Eu acho que essa junção aí dessas duas coisas é de suma importância para nós. É aquela educação que a comunidade tem para dar a seus filhos. Ali a educação indígena é o dia a dia, é o fazer diário, é a convivência, é a experiência. Quando parte para a escola, aí nós falamos educação escolar indígena, que é o juntamento, o letramento com a prática. Não é só ensinar a cultura, mas também como valorizar e fazer com que o aluno se interesse mais pela cultura indígena. Porque tem muitos alunos que não valorizam, apenas que critica, né? Isso é o que nós vemos direto. A presença dos índios na universidade é importante na medida em que a universidade também aprende com os conhecimentos e os saberes indígenas. Então, o que as universidades brasileiras precisam aprender a perceber é o quanto é importante essa abertura, se abrir para a diversidade, se abrir para a diferença. Perceber que existem outras formas de conhecimento, outras formas de saber, que não só o saber existente na universidade, que não só o saber tradicional, acadêmico. A gente estava pensando como é que funcionaria um curso que permitisse uma educação diferenciada, mas diferenciada não só do ponto de vista da educação considerada formal, mas diferenciada que desse um salto qualitativo à educação. Com o perfil de multiplicadores. Acho que a gente tem que ter esse perfil. Se a gente vai só fazer um curso por fazer, também isso aí não funciona. A gente tem que ter esse papel de sempre multiplicar. Se é uma questão de dizer assim, não, tem que ser de uma forma bastante ampla, certo, professor, bom, aí nós temos de fato várias universidades, várias faculdades que podem atender tudo isso, certo? Mas que o nosso, de fato, é específico de freia, sim. As áreas indígenas, sim. Entendeu? Isso não quer dizer ficar só limitado aos potiguaras, porque se é um curso que envolve pesquisa, com certeza atende todos os índios do Brasil, do Nordeste, por que não? E tem acesso a todos os conhecimentos. Todos os né? conhecimentos, porque se eu estudar a etnia, vamos dizer, os povos de Pernambuco, eu vou estudar a história de Pernambuco, vou estudar o Brasil, vou estudar o mundo, e por que não? Um dos eixos que tem norteado a discussão sobre a educação escolar indígena é que ela tem que ser uma educação intercultural, né? Ou seja, ela tem que ser uma educação que permita aos povos indígenas dialogar com a sociedade mais ampla, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, num curso de licenciatura para professores indígenas, a gente tem que estar pensando que esse curso ele tem que formar professores capazes de dominar o conhecimento da sociedade mais ampla, né? E de não reproduzir uma prática colonial de conhecimento em relação à cultura indígena, né? Ou seja, os professores que vão ser formados nesse curso, né, eles devem dominar tão bem o conhecimento da sociedade mais ampla, como também dominar o seu conhecimento específico. Acima de tudo, fortalecer, né? A educação assim, está se ampliando cada vez mais
E ela pode melhorar conscientizando o jovem, não só o jovem, mas o povo indígena potiguara em geral, né? Com a consciência, assim, conscientizando, mostrando a realidade. Porque a partir do que eu vi no colégio diferenciado, foi que eu pude ver a realidade do meu povo, né? Eu acho que o primeiro ponto é a necessidade de se rever radicalmente a relação da universidade, né, com aqueles que permitem que os seus saberes sejam formulados, né, e ver que estes saberes podem comparecer na universidade de outras maneiras. Uma educação que leva em consideração identidade e território. Né? Não é uma questão hoje em dia, quando a gente fala dos povos indígenas, da educação, nossa sociedade, de trazê-los de uma forma humanística à nossa semelhança, né? Mas de trabalhar com a diferença. Né? Nesse sentido, é uma educação, um projeto pedagógico que tem que respeitar essa diferença e não partir dos nossos paradigmas, dos nossos objetivos quando nós pensamos na educação, mas dos objetivos deles com relação à identidade deles e com relação também, o que eu acho importantíssimo, à gestão dos seus territórios. Nós vamos formar o homem. Agora, que homem a gente quer formar? A gente tem que sentar numa mesa, que homem brasileiro a gente quer formar. Então, eu acho que essa licenciatura pode fazer a gente pensar. Falta, assim, você assumir sua identidade, assumir o seu eu, assumir o ser potiguara, verdadeiramente sua vida. Então, isso, com certeza, Nilda, é um subsídio, é o caminho, é dessa forma que a gente quer essa discussão, entendeu? Não apenas na questão da construção do projeto, mas no decorrer de cada tema, de cada texto, certo? Sempre voltando para as questões indígenas, né? Para a nossa convivência na atualidade, nessa era com certeza tão contemporânea, tão capitalista, né? Então, tratar na universidade de uma maneira assim, que realmente a gente se veja, nós nos vejamos. Evidentemente, Joel, você botou o mote, né? É a universidade na aldeia, é a aldeia na universidade. Essa é a cara do nosso projeto. O professor indígena tem um papel importante porque ele tá trabalhando e educando. Eu quero que aconteça aí, educar, né? Educar para ele dizer, aonde ele chegar, dizer, eu sou. Somos índios das aldeias, o meu nome é Potiguara, viemos dançar o toré, no terreiro de Poti, viemos dançar o toré, no terreiro de Poti. Somos índios Potiguara, somos fortes, são guerreiras, somos índios Potiguara, somos fortes, são guerreiras, pra pisar na nossa aldeia, tem que me pedir licença. Pra pisar na minha aldeia, tem que pedir licença. Do cruzeiro da Jurema, dancei com meu maracá na mão. No pé do cruzeiro da Jurema, dancei com meu maracá na mão.